O Oriente Médio volta a ocupar o centro das atenções, o momento da verdade para o Irã está se aproximando e a armada americana está se formando e pronta para agir. Trump mantém parte do Conselho Internacional de Paz, focada na próxima fase em Gaza, enquanto avança discretamente os interesses dos Estados Unidos. Vou explicar do que se trata. Para Israel, a parte mais dolorosa da guerra chegou ao fim com a devolução do corpo do refém Ron Gvili, enquanto Netanyahu deixa claro como Israel vai lidar com as próximas partes do acordo. O povo de Israel homenageia o policial Ron Gvili, que morreu bravamente em 7 de outubro lutando contra terroristas do Hamas, enquanto o mundo celebrava o Dia Internacional da Memória do Holocausto. Vou discutir esses assuntos com vocês hoje no meu programa. O doloroso episódio dos reféns de 7 de outubro em Israel terminou esta semana. O corpo do oficial Ron Gvili, que lutou bravamente contra centenas de terroristas do Hamas e foi registrado, eliminando dezenas deles naquele dia, antes de ficar sem munição e cair em combate, foi encontrado em uma operação incrível pelas forças israelenses e equipes médicas antes de ser levado para casa para ser sepultado. A primeira pista sobre onde estava o corpo veio de um terrorista da FPLP, capturado e interrogado pelas forças de defesa de Israel, e ele deu a indicação de que o corpo dele estava entre outros corpos em um cemitério na faixa de Gaza. Israel então entrou lá, assumiu o controle do cemitério, retirou centenas de corpos e os numerou. E depois que 250 corpos foram desenterrados e verificados pelas forças de defesa de Israel, o corpo número 181 foi imediatamente identificado por estar vestindo uniforme israelense, uniforme de policial. Mas o especialista em dentes imediatamente percebeu que eram os dentes que eles tinham do registro para Ron Gvili, e então eles fizeram o teste de DNA. E naquele momento ficou bastante claro que, ao contrário do que o Hamas vinha dizendo, Israel encontrou o corpo dele e o trouxe de volta para Israel. A comunidade internacional celebrou o Dia Internacional da Memória do Holocausto nesta semana, reforçando novamente quanto gostam de homenagear judeus mortos. Admito que me incomoda como esse dia virou uma celebração santimoniosa, usada por muitos para apropriar-se dos horrores do Holocausto em prol de causas políticas. A BBC chegou ao ponto de afirmar que 6 milhões de pessoas foram mortas no Holocausto, omitindo o fato de que estavam falando sobre judeus. É notável como o mundo prefere homenagear judeus mortos a apoiar os vivos aqui em Israel. Eu sinto que, por trás dos discursos e das cerimônias à luz de velas, há aqueles que ressentem o fato de terem sido privados da oportunidade de lamentar o fim do projeto sionista. Que nós, aqui em Israel, os privamos do prazer de limpar a consciência com cerimônias hipócritas para lamentar o fracasso do experimento sionista na terra de Israel. Em 7 de outubro de 2023, é uma narrativa que alguns estão prontos demais para abraçar. Isso é parte do motivo do aumento do sentimento anti-Israel, ou seja, anti-judeu, que vemos hoje no mundo. Existe uma razão mais profunda para o antissemitismo que está ressurgindo com força, e não é apenas por causa da hipocrisia da comunidade internacional. O ódio aos judeus está desenfreado por causa de vozes influentes que, durante anos, acharam necessário destacar Israel com padrões morais condescendentes que não são aplicados a nenhum outro país, enquanto, ao mesmo tempo, passam pano para nossos inimigos com falsas equivalências morais. Um exemplo perfeito disso é o jornalista do New York Times, Thomas Friedman, que faz paralelos doentios e perversos entre estados democráticos que defendem seus cidadãos e entidades islâmicas assassinas que juraram nos aniquilar. Friedman escreveu nesta semana um artigo de opinião afirmando ver ecos do terror de Gaza em Minneapolis. Ele argumenta que 3 crises aparentemente não relacionadas, operações do ICE em Minneapolis, ações militares israelenses em Gaza e a brutalidade interna do Hamas, na verdade, são semelhantes. Ele critica agentes federais do Zemiriwa por imitarem o que ele atribui às forças de defesa de Israel, atirar primeiro e perguntar depois. Friedman destaca vídeos de agentes do ICE atirando em civis, ataques israelenses em Gaza e o que ele descreve como jornalistas sendo mortos e o Hamas executando rivais, tratando todos esses casos como semelhantes e variações do mesmo fenômeno. Ele afirma que, em cada caso, a violência não é motivada por realidades de segurança, mas sim por incentivos políticos, como Trump buscando vantagem eleitoral através da lei e da ordem. Netanyahu prolongando a guerra em Gaza para evitar críticas da ala-direita, uma acusação repetida várias vezes ao longo dos anos pela esquerda em Israel.
E, finalmente, o Hamas se agarrando ao poder no cenário pós-guerra. Friedman conclui que Trump, Netanyahu e o Hamas são, na verdade, iguais e todos têm motivações políticas semelhantes para suas condutas. Eu já mencionei isso antes, sobre como, quando comecei a trabalhar no gabinete do primeiro-ministro, os membros da equipe do gabinete do primeiro-ministro consideravam Friedman nada mais do que um tolo. Ele nunca checa informações, não verifica e é superficial e preguiçoso. Então, mesmo 30 anos depois, você vê que nada mudou. Thomas Friedman, de forma desprezível, compara agentes do ICE que cumprem a lei dos Estados Unidos e combatem uma organização terrorista genocida ao próprio Hamas. O grupo que queimou famílias vivas em 7 de outubro. Isso segue um padrão apontado por críticos há anos. Os textos de Friedman sobre Israel e Oriente Médio têm sido sempre errados, superficiais e distantes da realidade. Só preciso citar a Primavera Árabe e você já sabe que críticos de todos os espectros políticos, sejam de esquerda, direita, pró-Israel ou anti-Israel, todos eles apontaram o mesmo padrão. Ele depende de metáforas chamativas em vez de fatos, ignora o contexto quando isso complica a sua narrativa. Ele trata o poder israelense como inerentemente suspeito e os atores palestinos como inerentemente inocentes. Ele distorce a realidade para se encaixar em uma narrativa pré-determinada e este artigo de opinião é simplesmente o capítulo mais recente. Friedman é criticado há tempos por agrupar atores moralmente distintos na mesma categoria. Belém Fernandes, jornalista internacional que já trabalhou para Al Jazeera e diz ter lido tudo o que ele publicou, escreveu um livro sobre isso. Concluiu que o trabalho dele é construído sobre metáforas vazias e generalizações superficiais, analogias abrangentes que parecem inteligentes, mas desmoronam sob escrutínio. Este último artigo de opinião é um exemplo perfeito disso. Comparar agentes do ICE, por mais falhas que possam ter em suas táticas, com bandidos do Hamas é repreensível. O Hamas executa rivais políticos nas ruas, lança foguetes contra centros civis, queima bebês em seus berços em Israel. Mas Friedman nos coloca lado a lado, como se a única diferença fosse o logotipo em seus uniformes. Friedman apresenta jornalistas ligados ao Hamas como civis inocentes e Israel como um exército imprudente que atira primeiro e faz perguntas depois. Friedman convenientemente omite a realidade bem documentada de que o Hamas infiltra operativos em funções de mídia, usa coletes de imprensa como disfarce e lança ataques a partir de áreas civis. Justamente para provocar o tipo de desfecho trágico que ele cita, ele perguntou se Israel conseguiria distinguir um jornalista de um combatente. E ele sabe a resposta, ele só escolhe ignorá-la. A resposta é absolutamente. O Jerusalem Post já resumiu seu histórico assim: me engane uma vez, me engane 2 vezes, me engane 3 vezes. Você é Thomas Friedman. Trump e Netanyahu são líderes eleitos em democracias, independente das opiniões sobre eles. Colocá-los na mesma frase que o Hamas como se fossem atores paralelos, isso não é jornalismo. Porque quando você apaga a diferença entre aqueles que atacam civis e aqueles que tentam proteger civis, você destrói o próprio vocabulário moral necessário para entender esse conflito. Assim como a mídia que omite o contexto. A mídia israelense, por exemplo, noticiou esta semana o seguinte: árabes de uma vila próxima à cidade de Hebron atacaram um pastor judeu à noite com pedras, ferindo-o e quebrando seu telefone. O pastor foi levado para o hospital Siroca com hematomas. Segundo a reportagem, dezenas de ovelhas foram roubadas do rebanho. Mais tarde, à noite, foram realizadas buscas na aldeia e as cabras foram localizadas e recuperadas. Também foi relatado que ativistas radicais de esquerda se infiltraram justamente naquela aldeia dentro de uma ambulância árabe para criar provocações contra as forças de segurança israelenses. Os ativistas de extrema esquerda, por sua vez, alegaram que um monte de feno na aldeia foi incendiado por judeus após o incidente. A única coisa relatada pelas agências internacionais de notícias foi que colonos judeus incendiaram uma aldeia árabe perto de Hebron. Sem contexto, sem antecedentes, sem mencionar o fato de que a notícia foi relatada por funcionários árabes locais que não são submetidos aos mesmos padrões ou à veracidade na reportagem. Mas se o próprio Thomas Friedman, do New York Times, não faz isso e não faz o trabalho como se esperaria, por que você espera que os ativistas árabes façam algo melhor? Então precisamos lembrar das falhas da mídia quando olhamos para os eventos que estão acontecendo aqui, de proporções históricas.
Os Estados Unidos entendem que o regime islâmico assassino no Irã precisa ser removido. O Irã tem estado no centro da instabilidade em todo o Oriente Médio. E também se intrometeram na América do Sul e até trouxeram terroristas para os próprios Estados Unidos para remover o regime. Não basta apenas atacar e seguir em frente. O que é necessário é o esforço total das capacidades militares dos Encunewa, e isso leva tempo para Trump. Isso é fundamental para mostrar ao mundo que as coisas mudaram e uma nova ordem mundial está sendo estabelecida para o século XXI. A ordem pós-Segunda Guerra Mundial se baseou na ideia de governança global compartilhada. O Conselho da Paz indica que os EUA querem criar novas instituições à sua imagem, com regras próprias e eles no centro. É uma redefinição de liderança, passando de administrador multilateral para arquiteto de estruturas paralelas. A autoridade será centralizada, com o presidente Trump em pessoa, com os SMER como porteiro, financiador, regulador e árbitro final. Isso indica uma mudança de liderança de instituições para coalizões controladas. A comentarista israelense, a advogada Ilana Shoshan, comentou sobre isso dizendo que Gaza nunca foi realmente o objetivo, Gaza era a isca, o pretexto necessário para obter a bênção da ONU para estabelecer esse novo Conselho de Paz. O Conselho não é uma instituição internacional, é o clube privado de Trump. Trump não pode ser eleito para um terceiro mandato como presidente dos Estados Unidos, então ele criou um mecanismo através do qual pode continuar sendo o chefe do mundo. Se não for pela Casa Branca, será pelo Conselho da Paz. A carta que fundamenta o Conselho dedica-se principalmente às regras, mantendo o poder com o presidente Trump, nomeado até morrer ou até escolher renunciar. Ele é quem nomeia os membros e tem autoridade para demiti-los. Ele decide quando o Conselho se reúne, o que é discutido, e pode até emitir decisões por sua própria autoridade. Trump também enviou uma taxa de entrada para esse clube, bilhões de dólares para cada país participante. Nesse sentido, Trump trata o mundo como um jogo de banco imobiliário. Agora, se você não acredita em mim, vá ler os artigos, continua Ilana, e eu adorei a conclusão dela. Trump conseguiu projetar para o mundo que os Estados Unidos não só têm o exército mais forte da Terra, mas também um comandante que não tem medo de usar essa força. Mas por que usar a força se você pode fazer todos se renderem antecipadamente? Isso, ela diz, é poder de verdade. E enquanto o foco está nas grandes manchetes e nas grandes histórias por trás dos bastidores, coisas reais estão determinando o futuro, e elas estão acontecendo neste exato momento. Oren Dory, da revista econômica Globe. Aqui em Israel, Oren Dory relatou esta semana que Israel e os Estados Unidos chegaram a um entendimento significativo para estabelecer um grande parque de tecnologia e IA no sul de Israel. Essa iniciativa integra um amplo acordo de cooperação estratégica em inteligência artificial recém-assinado em Jerusalém. O memorando de entendimento descreve um plano ambicioso para alocar cerca de 16 mil dunams, o que equivale a aproximadamente 4 mil acres em Israel, para o projeto que será chamado de Fort Foundry 1 e que deverá ser construído ou no Negev ou nas áreas que envolvem Gaza. Segundo o acordo, Israel vai arrendar o terreno para os Estados Unidos por 99 anos, a terra permanece sob soberania israelense. O parque será gerido por autoridades americanas, com a maioria dos investimentos do ZEWA. O local receberá empresas de tecnologia do ZEWA e Israel, colaborando na fabricação de chips, computação avançada e desenvolvimento de IA. Um dos elementos mais marcantes em discussão é a possibilidade de construir um reator nuclear em solo israelense para atender à enorme demanda de energia dos centros de dados de IA. Como Israel não é signatário de tratados internacionais que regem reatores nucleares civis, mas os Estados Unidos são, o reator poderia operar sob regulamentação e supervisão americana. Apesar de estar localizado em Israel, o documento oficial utiliza uma linguagem mais cautelosa, referindo-se à infraestrutura de energia de alta densidade. O acordo também inclui um compromisso de Israel de acelerar drasticamente os processos regulatórios. Todas as licenças e autorizações para o parque devem ser concluídas em até 120 dias. Quem conhece Israel sabe que isso é inacreditável, bem mais rápido que o ritmo normal para projetos desse porte no país. Se você se pergunta qual o objetivo de Trump, estamos começando a ver as realidades. E agora para Netanyahu. Netanyahu falou à nação esta semana após o retorno do último refém e revelou algo que muitos já sabiam, mas não era dito publicamente.
E ele disse, e eu cito, nossos soldados caíram porque não tínhamos munição suficiente. Isso mudou com Trump no cargo. Esses eram os fatos da situação de Israel após 7 de outubro de 2023, Biden impôs um embargo parcial de armas a Israel. Ele suspendeu a entrega de escavadeiras já pagas por Israel, decisão que expôs soldados ao risco e causou baixas. Ele obrigou as forças de defesa de Israel a entrarem em Rafah com tanques que não estavam totalmente municiados, o que também colocou soldados em risco e resultou em baixas. Biden se opôs ao assassinato de Nasrallah e seu secretário de defesa xingou ao telefone o nosso ministro da defesa quando Galante o informou que nossas aeronaves haviam eliminado o chefe do Hezbollah. E quando Biden deixou o cargo, o Irã não estava em um momento ruim. Pelo contrário, sentiu-se confiante o suficiente para lançar 2 rajadas de mísseis contra Israel. O cessar-fogo para Biden era um objetivo, não um meio para alcançá-lo. Netanyahu também mandou um recado ao Irã. Se o Irã cometer um erro e nos atacar, responderemos com uma força que ele nunca viu. E quando foi questionado nesta coletiva de imprensa se os Estados Unidos atacariam o Irã, Netanyahu não deixou margem para dúvidas, ele disse. E eu cito, o presidente Trump vai decidir o que ele decidir, e Israel vai decidir o que decidir, e Netanyahu continua. Estamos preparados para qualquer cenário, e se o Irã cometer um erro, receberá uma resposta que nem pode imaginar. Em outras palavras, haverá um golpe decisivo contra o Irã, seja por parte dos Estados Unidos ou de Israel. Ele fez outros pontos. Ele disse que não trará tropas turcas ou do Catar para Gaza. Não permitiremos o estabelecimento de um Estado palestino em Gaza. E ele enfatizou: Israel manterá o controle de segurança do Rio Jordão até o mar, e isso inclui a faixa de Gaza. Netanyahu declarou isso em coletiva após o retorno dos últimos israelenses detidos em Gaza. Muitos comentaristas e analistas israelenses naturalmente reagiram à coletiva de imprensa. A maioria deles em Israel afirmou que ninguém realmente acreditava que conseguiríamos trazer todos os nossos reféns de volta, vivos ou mortos. Quero compartilhar as palavras de 2 pessoas que, para mim, representam bem como muitos em Israel se sentem. O primeiro é Alon Kinchi, que trouxe uma perspectiva relevante para analisarmos a situação de Israel atualmente. O argumento dele é marcante porque desafia as suposições que muitos de nós tínhamos no início da guerra e destaca como o cenário estratégico mudou drasticamente em pouco mais de 2 anos. Kinchi admite o que muitos analistas pensavam e eu já mencionei. Ele não acreditava que Israel conseguiria retirar todos os reféns, vivos ou mortos, de Gaza. Enquanto Israel ainda controla mais da metade da faixa de Gaza, mantém posições avançadas e mantém a maior parte da liderança palestina atrás das grades. Ou seja, se ainda não conseguimos libertar todos os prisioneiros deles nas prisões israelenses, essa é a realidade. Hoje estamos em metade da faixa de Gaza. A maioria dos terroristas palestinos ainda está nas prisões israelenses. Ele identifica 3 fatores-chave que tornaram esse resultado inesperado possível. Os sucessos operacionais contra a rede regional do Irã, que culminaram em Kelavi, o ataque que quebrou a sensação de cerco em torno de Israel. Em segundo lugar, Netanyahu tomou a decisão estratégica de esperar as eleições do EUA, apostando no retorno de Trump ao cargo, uma aposta que compensou. E, em terceiro lugar, o ataque à liderança exilada do Hamas no Catar, que ele chama de o erro israelense mais bem-sucedido que já aconteceu, indicou aos Estados Árabes que Israel abandonou suas restrições. Kinchi reconhece as críticas válidas de segurança que as pessoas têm contra o governo e diz que muitas são justificadas. Mas ele insiste que, para entender a posição atual de Israel, é preciso comparar 6 de outubro com 26 de janeiro de 2026. Nesse período, ele argumenta, Israel entrou em um novo Oriente Médio, no qual Israel não é mais dissuadido por seus inimigos, mas sim o contrário. Ele enfatiza que o trabalho está longe de terminar, a guerra continua em diferentes intensidades e os problemas subjacentes ainda permanecem. Mas desde 8 de outubro de 2023, o inimigo está vendo um Israel diferente, um Israel ofensivo, movido pela iniciativa, obstinado, imprevisível e destemido. De acordo com Kinchi, este governo e este aparato de segurança criaram uma nova realidade em todas as frentes onde as forças de defesa de Israel atuaram. Uma série de sucessos táticos, surgindo a partir de um ponto historicamente baixo, pago com o sangue de milhares de israelenses. Ele conclui pedindo que as pessoas foquem menos em slogans como vitória total e mais na política real.
Na visão dele, a doutrina ofensiva do governo se provou eficaz, mesmo com toda a dor e todas as perdas. Ninguém, especialmente os críticos do governo, imaginava que 2 anos depois, as forças de defesa de Israel ainda estariam operando no Líbano, Síria e Gaza, sem nenhum refém restante nas mãos do Hamas. Em Gaza e Israel, ele diz, está despertando para uma nova era, uma em que a liderança do inimigo é em sua maioria nova, porque nós eliminamos os antigos, nervosos e prontos para atirar. A duração desse novo equilíbrio depende só das escolhas de Israel. Outra perspectiva que tem circulado na comunidade estratégica de Israel é do analista Yuval Bloomberg. A análise dele foca em liderança, resistência e nas pressões políticas em torno da questão dos reféns. Concordando ou não com ele, é importante entender o argumento porque ele reflete uma corrente significativa no discurso público israelense. Bloomberg começa com uma afirmação abrangente de que a liderança do primeiro-ministro Netanyahu será registrada nos anais históricos de Israel e do povo judeu, principalmente por causa do retorno de todos os reféns, vivos e mortos, incluindo aqueles que foram capturados mesmo antes da guerra. Ele atribui essa conquista inteiramente à persistência, à resistência e à liderança de Netanyahu. Ele admite que nunca acreditou que essa missão seria possível de novo, e todos nós achamos que ele aceitou isso. Netanyahu colocou isso no topo de seus compromissos como uma declaração moral para o público israelense, mas não como um objetivo realista. Na visão de Bloomberg, esperava-se que o Hamas prolongasse a saga dos reféns por anos, especialmente considerando os dividendos políticos que obteve com a polarização interna em Israel, os protestos, a desmoralização e a fragmentação social. Ele argumenta que o retorno de todos os reféns é uma conquista histórica, porque ocorreu em total oposição ao acordo que o Hamas defendia até Trump assumir o cargo. As condições do Hamas exigiam uma capitulação total de Israel, uma retirada de Gaza até o último centímetro, deixando o Hamas no poder e retornando à véspera de 6 de outubro. Mas com a narrativa de vitória do Hamas durante toda a guerra, Bloomberg cita vozes irresponsáveis, líderes da oposição, oficiais de segurança aposentados, o movimento de protesto Kaplan e o que chama de derrotistas. A mídia transformou os reféns em um instrumento político e suas famílias em artistas de circo, empurrando Israel para um acordo de rendição que, na visão dele, teria garantido o próximo 7 de outubro, apesar da enorme pressão de dentro e fora de Israel. Bloomberg argumenta que Netanyahu nunca perdeu o rumo, permanecendo fixo no objetivo que estabeleceu em 7 de outubro. Bloomberg afirma que não vê outro líder político, especialmente da oposição fraca em Israel, capaz de suportar tanta pressão, enquanto permanece leal a uma bússola moral, política e estratégica e navega em direção ao objetivo com inteligência, sabedoria e determinação. Ambos os analistas, de ângulos diferentes, estão descrevendo um momento em que Israel reafirmou sua capacidade de dissuasão, reescreveu expectativas e entrou em uma nova era, cuja durabilidade agora depende das escolhas feitas daqui para frente. Então, dito tudo isso, no que podemos esperar agora? Quem sabe, só o tempo dirá. Apesar de estarmos em Israel, não sou profeta, só posso explicar o que está escrito na parede. Eu não sou o profeta. Sou Daniel Seaman. Então junte-se a mim novamente na próxima semana aqui no Straight Up, dos estúdios da JNS TV em Jerusalém, Israel,